Santos e Fluminense se enfrentam na Vila Belmiro, aqui em Santos, por sinal. Estou já aqui na Baixada Santista. Bem, tudo que você precisa saber sobre esse jogo, você sabe que você encontra aqui nesse vídeo pré-jogo. Então roda a vinheta. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Você deixa o seu like aqui embaixo, você se inscreve aqui no canal, você faz o que você quiser, só faça a mesma coisa que você fez no Fla-Flu e no Atlético Paranaense. Ah, Gabriel, mas isso vai influenciar alguma coisa? Não, mas sua consciência pelo menos vai ficar tranquila. Vamos embora. Esse é o pré-jogo de Fluminense e Santos, na verdade Santos e Fluminense aqui na Vila Belmiro, o jogo que acontece hoje às 19 horas, não perca a hora, 7 horas da noite. E este jogo é importante, ele terá transmissão apenas do Premier e é o jogo de número 103 entre Fluminense e Santos, que tem uma curiosidade: 40 vitórias nossas, 40 vitórias deles e 22 empates. O Fluminense vence aí nessa história porque fez 2 gols a mais do que o Santos aí na conta. A gente não ganha na Vila Belmiro, apesar do bom retrospecto, não ganha na Vila Belmiro desde 2014, 1-0, gol de Edson no último minuto. Fui até ver esse gol porque eu não lembrava. Enfim, então tá na hora de encerrar esse jejum. E falando sobre encerrar ou não encerrar, no que você aposta, enfim, um XBet, que é a casa de apostas que patrocina aqui o Raiz Tricolor e cujo link para você se cadastrar tá no primeiro comentário, tá com uma odd interessante, mas que reflete o equilíbrio desse jogo e o quanto que o fator casa pesa, né? Porque o Santos não vem bem, a gente vai ver depois falando melhor sobre o Santos, não vem bem pra ter uma odd mais baixa do que a do Fluminense. Essa aqui é do Fluminense, essa aqui é do Santos. Não faz sentido pra mim, o Fluminense tá pagando mais, é a sua oportunidade inclusive. E se quiser ir numa segurançazinha maior, tem o Fluminense mais o empate, aí tá pagando 1.5. E tem uma dica, tá pagando 1.7, ambos não marcam, ou seja, quer dizer que só um time ou nenhum dos times vai fazer gol, de que os dois times não vão fazer gol nessa partida. Eu estaria que isso é bem possível. Mas a gente começa falando sobre o Fluminense, porque o Fla-Flu trouxe um ânimo de volta, né? Tá todo mundo animado, sorridente. O Fla-Flu trouxe a unanimidade da torcida ali para a felicidade, para a empolgação. Então, o assunto rebaixamento a gente colocou praticamente um ponto final, 39 pontos, dificilmente com 43 alguém vai ser rebaixado, então o Fluminense praticamente coloca um ponto final na zona de rebaixamento. E agora começa a se falar mais de G6, vencendo hoje estará no G6. E de fato, né, sem número a menos, sem jogo a menos nem nada. Além de, claro, ameaçar o Red Bull Bragantino, que hoje tem a vaga direta, né? Flamengo e Palmeiras farão a final da Libertadores, serão 5 vagas diretas para a Libertadores. O Fluminense em quinto praticamente já se garante na Libertadores direto e tem que buscar essa vaga. E não ganhando hoje fica um pouco longe. Contra Santos e Ceará, lembrando, o Fluminense jogou fora hoje na Vila Belmiro, mas joga fora também no domingo contra o Ceará. Nesses 2 jogos, o meu cálculo é o seguinte: o Fluminense precisa voltar com 4 pontos desses 2 jogos, pelo menos, né? Óbvio, o ideal é voltar com 6, mas pelo menos com 4 pontos. Isso para ir para Libertadores direto. Voltar com 2 ou 3, dá para ir para Libertadores, mas aí vai naquele 7º, 8º lugar, que não é o que a gente quer, não é o que a gente fez no ano passado. Bem, que faça o trabalho mais difícil hoje, que é ganhar, e vá para Fortaleza, podendo empatar, já que é um adversário um pouco mais forte. Mas vamos falar de bola em campo, porque dá pra ganhar hoje, tá? Na verdade, bola em campo na área não é nem a questão de dar pra ganhar, né? O Fluminense, como eu falei, dessa vez eu discordo das casas de apostas, de que o Fluminense acho de certa forma até um pouco favorito. Tem que lembrar, esse jogo foi adiado de rodadas atrás, porque o Santos queria ter público nesse jogo, tinha esse direito, tinha essa prerrogativa, adiou o jogo, o Fluminense já voltou a estar embalado e o Santos já voltou a estar em baixa. Enfim, mas falando de bola em campo, Marcão vai repetir o time que jogou contra o Atlético, contra o Flamengo, que foi este time que está aparecendo aqui do lado. Inclusive, jogou parecido com isso daqui algumas vezes, né? Justamente com essa forma de jogar. Marcos Felipe no gol, Samuel Xavier na lateral pela direita. Ah, não, deixa eu consertar aqui um negócio, que não foi Manuel e David Braz, foi Lucas Claro e David Braz. Agora sim tá certinho aqui do lado. Lucas Claro jogando pela esquerda, David Braz pela direita, lembrando, o Nino segue fora, não viajou aqui para Santos, ainda tá se recuperando da pancada no olho, né? Já tá bem melhor, mas ainda não tá possível de jogar.
Na lateral esquerda, Marlon, mantido, vamos ver se dessa vez consegue jogar 90 minutos. E o meio de campo, essa formação aí que eu botei na tela é uma formação meio que de como o Fluminense se defendeu contra o Flamengo, né? Recuava os dois pontas, adiantava John Arias, que tem um gás maior, para poder fazer a marcação dupla junto com o John Kennedy lá na frente. Ou seja, Luiz Henrique e Caio Paulista são pontas que viram meias, André e Iago Felipe volante, e John Arias é um meia que vira atacante no momento de marcação, mas o Fluminense também joga de vez em quando assim, ó, também muda, né, algumas partes do jogo, trazendo Luiz Henrique e Caio Paulista um pouco mais à frente, trazendo John Arias para trás e deixando John Kennedy de referência. Bem, esse é o time escalado por Marcão para a partida de hoje. Assim, e aí eu deixo claro uma coisa, tá? Não esperem um jogo como o Fla-Flu. Você fala, ué, Gabriel, por quê? A galera acabou o gás? Não, são coisas diferentes. O ambiente. Não espere um jogo igual ao Fla-Flu, porque o ambiente vai estar diferente. É um clássico, é um adversário que está em cima na tabela, ou seja, aquela gana de mostrar que é possível, etc., faz muito mais sentido. 2, torcida. E não só a nossa torcida, mas a nossa torcida apoiando bastante, também inflamado pela torcida adversária. Foi o primeiro jogo que a maioria... Foi o primeiro jogo no Brasil com duas torcidas, né, de peso, de fato, assim, duas torcidas dividindo o estádio, e foi o primeiro jogo da maioria desses garotos aí com torcida dividindo o estádio. Então, obviamente, que o torcedor contrário, quando você tá com placar, ele te inflama também positivamente, né, a raiva dele te inflama. E o terceiro modo de jogar. Não acredito num Santos tão defensivo assim, mas obviamente não joga da mesma maneira que o Flamengo e isso influencia também na forma como o Fluminense joga. Provavelmente a gente vai ver um Fluminense mais paciente ainda contra o Santos, dando a bola pro time da Vila, só que quando tiver a bola, um Fluminense muito mais incisivo e correndo mais risco do que correu contra o Flamengo, porque sabia que apesar do Flamengo não estar com seu ataque titular, uma bola poderia ter sido fatal, como foi, de fato, né? Aquela dividida entrou e sorte que estava 2-0 já. Contra o Santos, o Fluminense vai ter um pouco mais de capilaridade. O meu medo a gente vai falar depois do Santos, o ataque do Santos tem qualidade. Se está em boa fase ou não é outra coisa, mas tem qualidade, o que pode dar problema pro Fluminense, de repente, se o Santos der a bola pro Fluminense e o Fluminense quiser criar alguma coisa, a gente sabe que o time tem muita dificuldade de criar uma jogada com a bola no pé que não seja contra-atacando. Bem, aí a gente pode ter problema em contra-ataque deles. Assim como o Flamengo, a bola aérea do Santos é frágil, vou falar disso também, e isso é muito mais do que só chutar a bola para a área, né? A gente viu o Fluminense fazer 2 gols de cruzamento contra o Flamengo, nenhum deles sendo disputa pelo alto. Às vezes a bola aérea ela não é ruim porque o cara não sabe cabecear, o zagueiro não sabe cabecear, é posicionamento. E John Kennedy tem um posicionamento muito bom que o faz ganhar de zagueiros mais altos e mais fortes. Isso é importante. Para fechar, isso é importantíssimo, a gente ter jogadores em noites de boas finalizações, de um bom desempenho. O Santos ganhou 3 jogos em um turno inteiro, do jogo contra o América Mineiro pro jogo contra o América Mineiro, ou seja, fechou um turno, o Santos ganhou 3 jogos. Atlético Paranaense, ok. Grêmio e Chapecoense, que são os 2 últimos colocados. O time do Santos tem uma dificuldade imensa, não vira partidas, tal qual o Fluminense também não vira, mas enfim, não vira partidas e tem uma dificuldade imensa. O Fluminense botar 1-0, a torcida que lá está pode virar um pouco contra o peso de ter a torcida ali do Santos para o time do Santos, que está, para quem não sabe, né, eu nem falei isso daqui, mas o Santos está à beira do abismo. É o primeiro time, na verdade está meio que se segurando no abismo, né? É o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, tem 29 pontos e bota todas as suas esperanças nesse jogo atrasado com o Fluminense para poder ganhar e ir para 14º, né? Se livrar ali da zona de rebaixamento. Mas sobre Santos, a gente fala não. A gente ouve Felipe Noronha, do canal Ouvinte Santos, por sinal tem participação minha lá, gravei um pré-jogo com ele falando, lá eu falo mais de Fluminense, até é bom, complementa, nem tudo eu tô falando aqui, né, mas complementa, eu falo muito do jogo contra o Flamengo, das formas que a gente utilizou pra jogar, e ele também fala de coisa do Santos e tal, vale demais você ir lá ver, beleza? Vale muito mesmo ir lá ver o vídeo do Ouvinte Santos que eu participo. Mas vamos aqui agora falar de Santos, nesse pré-jogo aqui do Raiz Tricolor. Felipe Noronha, fale sobre o Santos. Muito que bem, amigos tricolores, como vocês estão? Mais uma vez venho aqui ao Raiz Felizes. Tricolor para falar sobre o Santos antes de um duelo contra o Flu, e provavelmente é a vez que eu venho mais triste. Nem tanto pela escalação do Santos, da qual eu já falo rapidinho, mas é porque eu não estou acostumado a brigar contra o rebaixamento e infelizmente 2021 me reservou essa situação. Bom, vocês vão encontrar um Santos muito fragilizado e mais do que isso, um Santos que tem alterações em relação aos jogos anteriores,
porque o Fábio Carille, nosso técnico, tem feito mudanças constantes, buscando encontrar alguma solução para esse time. Dica, nada deu certo até agora. Supostamente, na verdade, e até na minha análise, os 3 zagueiros que devem voltar contra o Flu. O Santos perdeu para o América jogando com 2. Tava ganhando do Galo, até aquela confusão de pênaltis, para quem viu, com 3 zagueiros, segurou o Sport com 3 zagueiros, mas contra o América tentou atacar, jogando só com 2 zagueiros, né, botando mais gente na frente, e deu ruim. Eu tava lá e vi com meus próprios olhos que deu muito ruim. Se tudo der certo, estarei contra o Flu também, para ver os 3 zagueiros. A escalação é a seguinte: João Paulo... Antes dele falar dos 3 zagueiros, um lado ruim, tá? O Fluminense teve dificuldades de contra-atacar. John Arias e Caio Paulista sentiram muita dificuldade quando o Atlético Paranaense jogava com 3 zagueiros. Eles ficavam invertendo, né, de 4-4-2 para um 3-4-3 ali o tempo todo, 3-5-2 também. Mas quando o posicionamento defensivo do Atlético Paranaense com 3 zagueiros anulou Caio Paulista. A gente não sabe se foi só o posicionamento ou um dia péssimo de Caio Paulista lá na Arena da Baixada, e também destruiu a forma de jogar de John Arias por dentro, que não é o ideal dele, mas enfim, também não funcionou. Tomara que não seja os 3 zagueiros, enfim. Robson, Velasquez, Boza, os 3 zagueiros. Nenhum deles era titular no primeiro turno. O Boza jogou contra vocês, mas ele não era titular, foi por suspensão acho que do Kaique, não lembro bem, mas ele não era titular. Agora não tem mais ninguém para jogar. Esse Robson é do Sub-23 e subiram porque não tem mais outro jogador. Numa ala o Madison, que é lateral direito mesmo, mas na outra o Marcos Guilherme de ala esquerdo. Olha a invenção. Zanocelo de primeiro volante, ele não é volante. Felipe Jonathan, que é lateral esquerdo, vai ser o meia. Tardelli, falso 9 e meia. Ele tem armado as jogadas do Santos. Marinho de um lado, Lucas Braga do outro. É um time muito confuso. Eu adoraria chegar aqui para vocês e explicá-lo direitinho, mas eu não consigo, porque o santista nunca viu esse time jogar, nunca viu essa formação. Tem algumas improvisações, o Felipe Jonathan, o Marcos Guilherme, enfim, o Zanocelo, se tiver de marcar. Mas o que a gente lê dessa escalação é que o Santos precisa fazer gol. Isso é uma realidade, o Santos não faz gol. E para isso vai apostar de novo em atacar, tentando usar os 3 zagueiros para evitar os contra-ataques. O próprio Gabriel me falou que vocês são bons nos contra-ataques. Então os 3 zagueiros são claramente para tentar evitar essa velocidade do Flu. Mas agora, vai faltar meio campo no Santos e não tem sido dominante. Ninguém é um grande armador. Então, para o Fluminense, eu acho que essa escalação é muito interessante. A escalação do Santos, no caso, porque deve dar contra-ataques. Tanto o Madison quanto o Marcos Guilherme não são marcadores. Então jogar pelo lado deve ser um caminho bom para o Flu e que o Santos vai ter de se virar muito para evitar. Acho que essa... Que é diferente do que foi contra o Atlético. Contra o Atlético tinha o Kelvin, que é de certa forma, até um bom marcador do Atlético Paranaense, né? Pelo menos é um bom lateral. Tava de ponta, mas é um bom lateral. Enfim, essa é a principal dica que eu dou para os torcedores do Flu que vão assistir ao jogo, no caso, os senhores e senhoras, claro. Então, assim, a escalação do Santos é bastante confusa. O Tardelli é o meia principal, o outro é um lateral esquerdo, Marinho em uma fase, o Lucas Braga também, todo mundo em uma fase, né? Infelizmente. Então, assim, é uma escalação bastante confusa. Tenho isso na cabeça. O Santos vai com uma escalação que só treinou 2 vezes, segunda e terça, para o jogo dessa quarta. O Gabriel me pediu para falar um pouquinho da torcida também. A torcida do Santos, que não tem essa relação com brigar com... Só para eu explicar por que eu pedi para ele falar da torcida, por causa dessa questão que eu falei antes, de... Se a gente segurar 10 minutos com a bola no pé e não deixando o Santos jogar, a torcida vai ficar impaciente, vai vaiar e vai atrapalhar o Santos, por exemplo? Vai deixar o time mais desconcentrado? Vai fazer o Santos querer ir pra frente e de repente não se ligar no modo de jogo, etc. Eu queria saber disso. E aí, então, fala aí. O rebaixamento, só uma vez na vida, a gente brigou, que foi em 2008, tem dado muito suporte ao time. Tanto no jogo contra o Grêmio, que o Santos ganha, contra o América também, mesmo na derrota, a torcida apoiou até o último segundo. Claro que contra o América, o Santos tomou 2-0 o placar final com 1 minuto do segundo tempo. Então, aquele apoio já era um pouco mais desanimado. Parte da torcida, murchou, né? O que é esperado quando você está perdendo em casa. Mas em nenhum momento virou vaia, protesto, críticas pesadas. Tentou apoiar, apitou o juiz no fim do jogo, o time perdeu, teve cantoria, vamos tentar o próximo. E o próximo é esse quarta-feira contra vocês. É muito curiosa essa postura do Santos, porque a gente sempre... Eu tenho visto jogos do Grêmio, por exemplo, né? O Grêmio também nessa crise. O Grêmio toma um gol, assisti Grêmio e Cuiabá, a torcida murchou lá na arena. Contra o Sport é a mesma coisa. Contra o Atlético, foi fora de casa, não dá pra falar. Mas a torcida do Santos não passou a vaiar como a do Grêmio fez. Talvez, o Gabriel também falou que a do Flu chegou a virar em fases passadas, que vocês estão longe, felizmente.
Noronha não entendeu essa parte. Não foi em fases passadas, foi nessa fase a torcida falhou contra o Fortaleza e o Atlético Goianiense. Mas beleza, né? Começar a criticar uma situação mais complicada, a do Santos não passou por isso ainda. E espero honestamente que não passe nesse jogo. Porque esse time do Santos precisa do apoio. Precisa muito do apoio. Então fica essa curiosidade pra vocês. Vocês não devem encontrar uma torcida crítica. Ou pelo menos uma torcida que vá jogar contra o próprio time. Isso a torcida do Santos não faz. E pro meu lado, né, é bom. A gente tá precisando de muita força. Gabriel sabe que quando quiser, eu tô aqui. Beijo pra vocês. Valeu, Noronha. Enfim, deu pra sacar bastante do jogo, né? Eu te garanto que você vai ver, você que assistiu o Raiz Tricolor e ainda foi lá assistir o vídeo que eu falo mais do Fluminense, ele também fala um pouco mais do Santos, no vídeo lá do Ouvinte Santos, você vai assistir o jogo sabendo mais do que todo mundo que vai assistir essa partida, se bobear até do que gente que vai comentar o jogo. Enfim, Samuel Xavier, John Arias e John Kennedy são 3 titulares que estão pendurados. Tomando o cartão amarelo, Samuel Xavier, John e John não jogarão contra o Ceará. Nino tá fora do jogo, tá com 2 cartões amarelos, tá pendurado, mas tá fora do jogo. Danilo Barcelos, Nonato e Luca, se entrarem e tomarem amarelo, também estão fora do jogo contra o Ceará. Samuel Xavier tomou um amarelinho pra não ir pro Ceará também. Enfim, né? Tô de olho. Bem, vamos falar de arbitragem. Falando em cartão amarelo, vamos falar de arbitragem. A arbitragem da partida será feita pelo senhor Braulio da Silva Machado, de Santa Catarina. É um árbitro relativamente jovem, não é um árbitro muito velho, mas é muito criticado já, assim. Eu achei vários torcedores de times diferentes reclamando dele ser caseiro e, inclusive, até tinha uma coisa em comum, que é dele ser caseiro contra paulistas. E aí, assim, eu fui buscar o histórico dele apitando o jogo do Fluminense contra paulistas aqui em São Paulo, né? Aqui é Santos, mas, enfim, estado de São Paulo. 3-0 pro Palmeiras, com reclamação do Fluminense. 3-1 pro Corinthians, aquele jogo do título do Corinthians em 2017, com reclamação do Fluminense. Enfim, tomara que a arbitragem seja boa. Pré-jogo. Tô aqui no YouTube, no Raiz Tricolor, direto da Vila Belmiro. Quanto tempo antes, Gabriel? Provavelmente 1h30. Eles só liberam a entrada aqui 2 horas antes. Então, provavelmente 1h30 antes do jogo, ou seja, a partir de 5h30 da tarde, devo estar ao vivo já aqui no Raiz Tricolor. Durante a partida, estarei na Twitch, comentando ali direto do estádio, batendo certinho com o seu Premier pra gente comemorar junto gols do Fluminense. E, após a partida, estou de volta aqui no Raiz Tricolor. Como é que é na Twitch, Gabriel? twitch.tv/Canal 20 Podcast. Só entrar na Twitch, pesquisar Canal 20 Podcast, que você acha o nosso perfil lá. E após o jogo, claro, tô aqui no Raiz Tricolor, beleza? Saudações tricolores, até a próxima, valeu!